Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos seguir, meus irmãos, com as exposições em Salmo. Então, hoje a gente vai falar do Salmo 18. Mas não do Salmo todo, porque ele é um salmo longo. Ele tem 50 versículos, né? Então, a gente vai tratar hoje até o versículo 29, que é a divisão natural do salmo. Então, a gente vai ler do 1 ao 29. Salmo 18. Um salmo muito bonito, por sinal, né? O título do sermão também, meus irmãos, está muito ligado a esses primeiros versículos. O Senhor é a minha rocha. E a palavrinha para as crianças, que os pais que possam falar ao longo da semana, né, nos cultos domésticos, rocha. Né, explicar porque Jesus Cristo é a nossa rocha. Se os irmãos já acharam, então vamos orar, fazer a nossa oração antes. Ó Senhor, amado Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, e nós, nesse momento, te suplicamos que o Senhor, essa noite, fale com as nossas almas através da sua palavra. Que possamos compreender ainda mais a sua proteção, a sua segurança, daqueles que estão guardados em Cristo Jesus. Que possamos, no momento da nossa fraqueza, no momento de alguma dificuldade, nós possamos lembrar da sua segurança, possamos lembrar da sua proteção, do seu cuidado, da sua providência para conosco. E que, através disso, o Senhor possa trazer, talvez, consolo, talvez, arrependimento. E que o Senhor, então, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender a sua palavra. Ilumina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos ler aqui o versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor me penetrou, lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se
cobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os meus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus. Derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Então, meus irmãos, o início aqui desse salmo, o contexto, acho que talvez em algumas Bíblias já até diz aqui, onde fala, né, ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, ao qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os inimigos, dos seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse aqui é o contexto. Então, você já viveu em um momento parecido onde tudo ao redor estava dando errado? Quando você orava e a oração não era respondida da maneira como você queria? Quando a angústia aumentava ainda mais porque ora e não acontece, né? Pede e não acontece? Então, Davi ele viu essa situação, porque ele orava e no momento certo Deus veio ao encontro dele. Mas não no tempo de Davi. Então ele se sentiu estar cercado, sem refúgio, com o inimigo cada vez mais próximo, porque Saul ia atrás perseguiu, né, Davi com seus homens. Mas só que diante disso, meus irmãos, Davi, ele não se entrega a esse medo, ele não se entrega a esse desespero. Muito pelo contrário, ele vê uma oportunidade de poder suplicar ao Senhor, de se voltar ao Senhor. Então ele ora, ele confia. Então quando Davi ele estava pressionado ao limite, meus irmãos, foi em Deus que ele encontrou força, que ele encontrou refúgio, que ele encontrou livramento. E é um testemunho de alguém que viu a própria vida à beira da morte, ao fio, né, de morrer mesmo. Porque ele já foi falado em outros momentos, em outras pregações do Salmo, que ele também se expressou diversas vezes dessa forma, pedindo livramento do Senhor. Poderia ser que, cedo ou mais tarde, ele poderia morrer, alguém poderia chegar até ele e tirar a sua própria vida. Porque era isso que Saul queria fazer. Tirar a vida de Davi. Mas só que ele reconheceu que o Senhor veio ao encontro dele. Então esse cântico aqui, que Davi fez, não fala só do fim do sofrimento que ele estava passando, da angústia
do medo de ser abatido, mas fala do caráter de Deus que se revelou ao meio dele, se mostrando fiel, se mostrando próximo, mostrando a sua providência em cuidar dele, em proteger, em mostrar a sua segurança. Então, meus irmãos, a história de Davi, ela se torna um espelho para nós e ela nos ensina que a cada luta, ela nos ensina que a cada aflição, que a cada livramento são oportunidades para nós conhecermos ainda mais esse Deus, para irmos ainda mais a Ele. Em oração, na sua palavra, de buscá-lo ainda mais nesses momentos. Esse salmo aqui, meus irmãos, ele mostra que o Senhor, ele é mais que um refúgio nesses tempos de aflição, de dificuldade, mas ele é o próprio defensor e age em favor dos seus. Ele nos ajuda. Então, a nossa afirmação, meus irmãos, aqui o resumo desse sermão aqui, Deus é fiel, presente, poderoso e justo para livrar e sustentar os que nele confiam, agindo soberanamente em favor dos que permanecem fiel à sua aliança. E aí, para as crianças, para Esther, para o Oliver, para o filho do Atos, que é maiorzinho já, o Moisés, Davi, ele estava com medo. Você sente medo? Bastante, né? Muitas vezes. Eu também sinto medo. E Davi também se sentiu com esse medo. Mas só que o que ele fez? Quando você sente medo, o que você faz? Você corre pro papai. Isso mesmo. E Davi, ele fez a mesma coisa. Ele correu pro papai dele, para Deus. E ele orou a Deus. Porque ele estava com medo de pessoas más que queriam machucar ele. E aí Davi, ele pediu para que Deus ajudasse ele, Deus ouviu o que ele falou e veio ao encontro dele. E tirou ele desse medo que ele tinha. Né, Oliver? Isso mesmo. E Deus, Oliver, é muito forte. Ele é muito poderoso. E ele cuida dos seus. Davi, então, ele ficou muito feliz porque Deus ajudou ele. Deus livrou ele. Então, quando você estiver com medo do escuro, quando você estiver lá no seu quarto dormindo, ou de qualquer outra coisa, você deve orar a Deus, para Ele te ajudar. Que o Senhor vai ouvir a sua oração. Então ele disse que Deus, ele é como se fosse uma pedra, que a gente fica em cima dessa pedra e ela nos protege, nos dá segurança, sabe? Igual quando você está com medo do escuro e a gente liga a luz e aí o medo passa, porque a gente consegue ver tudo. Não é verdade? É isso mesmo. O Oliver ele concorda com tudo. Então, quando a gente tem medo, Oliver, você pode falar com Deus. Deus ele sempre nos ouve, ele sempre nos ajuda. Então, a divisão aqui desse texto, ela está dividida em 4 pontos, que é o Deus fiel, aí vem os versículos 1 a 3, o Deus presente, de 4 a 6, o Deus poderoso, de 7 a 19, e o Deus justo, do 20 ao 29. Então vamos ver aqui o primeiro ponto. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo
dos meus inimigos. Então, Davi, meus irmãos, ele inicia o salmo fazendo essa confissão tão pessoal, tão profunda, tão bonita, né? Porque olha como ele fala, como ele se expressa: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, eu te amo, o Senhor é minha força. Mas só que notem, aqui na Ara está como eu amo, né? Eu te amo, no presente, mas os irmãos não sabem muito bem que no hebraico eles não têm o tempo verbal presente. Então, se os irmãos tiverem, por exemplo, uma Bíblia da ARC, da Almeida Revista Corrigida, ou da Almeida Corrigida Fiel, os irmãos vão ver que é eu te amarei. Essa é a tradução mais justa do texto, né, do hebraico. Porque esse verbo, ele é uma expressão muito rara no saltério. Então, ele é traduzido para expressar um amor muito profundo, com muita ternura. Então, e ele fala de uma ação contínua. Então, Davi, ele não só ama a Deus, mas ele vai continuar amando a Deus. Mesma coisa, a palavra que do invoco, é invocarei o Senhor. Ou, por exemplo, aqui na Ara, já traz uma tradução mais bem fiel, parecida com essas outras duas que eu falei, serei salvo. Essas outras traduções também traz nesse sentido, dele continuar sendo salvo. Ele vai continuar invocando a Deus, ele vai continuar amando o Senhor. Então ele descreve esse amor reverente e agradecido por esse livramento que ele teve. Então, ao chamar o Senhor de força minha, ele reconhece, Davi, que a capacidade não está nele. Ele mesmo descreve isso ao longo do Salmo. Mas na capacidade do Senhor salvá-lo, de ajudá-lo. Que essa estabilidade provém de Deus. Então ele não exalta os seus feitos. Que nem eu falei também em outros momentos, ele se expressa isso em outros salmos de novo. E nós sabemos que ele era um guerreiro um guerreiro excelente em batalha, mas só que ele não exalta isso, a sua própria força, a sua própria habilidade. Ele se derrama no Senhor, ele vê que é o Senhor que o ajudou. Então aqui mostra a sua dependência ao Senhor. E aí em seguida, meus irmãos, aqui ele vai trazer diversas palavras, aqui uma linguagem, vai tentar comunicar com a nossa linguagem, né, humana, para expressar tudo aquilo que ele sentia de Deus. Aí ele vai falar desse caráter protetor e fiel, que ele vai dizer rocha, cidadela, libertador, rochedo, escudo, força da minha salvação, baluarte. Todos esses termos aqui carregam essa questão de segurança, onde a segurança dele está no Senhor. Então, notem que rocha, rochedo evocam essa estabilidade de refúgio. Cidadela, quem está aqui, né? Baluarte, remete a uma defesa inabalável de uma fortaleza. Por exemplo, a palavra aqui, libertador, né? Ou a força da minha salvação, expressa essa ação poderosa de Deus de intervir na vida dele. Escudo aponta para essa proteção. Então, ele está se expressando para mostrar que o Senhor é a proteção dele, o Senhor é a segurança dele. Então, essas metáforas aqui, essas palavras que ele usa, meus irmãos, não é uma redundância, mas é uma tentativa de tentar expressar aquilo que estava no coração dele em uma linguagem humana. Porém, limitada, né? Então, Davi, ele experimentou a segurança do Senhor em questões físicas, em questões militares, em questões emocionais. Então, essa repetição aqui desses termos fortalece essa convicção de Deus, de que Deus é ajuda para todas as áreas.
E aí no versículo 3, meus irmãos, ele mostra aqui essa consequência natural dessa confiança no Senhor. Porque ele vai dizer, invoco o Senhor, ou, melhor, né, invocarei o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, a adoração e a súplica, elas estão unidas aqui, nessa frase. Deus, ele é digno de ser louvado, e é o mesmo que ouve e que salva. Então, isso significa, meus irmãos, que Davi, mais uma vez aqui, ele não invoca só o Senhor, ele continua invocando o Senhor para ajudá-lo. Mesma coisa que o termo serei salvo, né? É a mesma situação desses outros verbos. E vai ter ainda mais ao longo esses verbos ao longo desse salmo. Nesse trecho aqui, meus irmãos, nós podemos pensar na coerência entre o que professamos e o que cremos. O que realmente amamos. Há uma diferença profunda, meus irmãos, em conhecer as doutrinas certas sobre o Senhor, entre viver em uma comunhão amorosa com Ele. Eu acho que o próprio Léo postou esses dias no WhatsApp, eu acho, que aquele de fato que ama o Senhor, ele tem tempo para o Senhor. Para oração, para uma vida ativa no Senhor. Em comunhão com Ele, em leitura da Sua palavra. É possível, meus irmãos, ter um discurso religioso correto, mas só que, ao mesmo tempo, ter um coração distante do Senhor. Fala da boca para fora, mas na prática, no dia a dia, não tem tempo com o Senhor. Quando o amor por Deus, meus irmãos, ele deixa de ser o centro, a nossa fé se torna fria. O culto aqui só vem para... Vou comparecer, porque se eu não comparecer, o Léo ou o André vão me ligar. Então esse texto aqui, meus irmãos, nos confronta com uma pergunta de que nós realmente amamos o Senhor ou apenas buscamos Ele em momentos de aflição, de angústia e de dificuldade? Ou quando as coisas estão difíceis, aí a gente começa a orar mais. A gente começa a ler mais a Bíblia. A gente começa a participar mais das reuniões de oração, a gente começa a vir de manhã e à noite nos cultos, não falta um culto. E aí quando está tudo bem, a gente esquece. O salmista, meus irmãos, aqui, Davi, ele demonstra que amar a Deus é reconhecer que tudo vem dele. A força, a proteção, o livramento. O pecado do nosso coração, meus irmãos, é buscar essa independência de que eu consigo sozinho. Eu sou o Senhor do meu próprio destino. Mas só que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Aquele que ama o Senhor, ele se apoia nele. Ele se refugia nele. Ele encontra nele o que o mundo não pode oferecer, que é a segurança eterna. Essa verdade aqui, meus irmãos, ela se cumpre plenamente em Cristo. Porque Ele é o Filho que realmente amou verdadeiramente, perfeitamente o Pai e confiou inteiramente a sua vida a Ele. Mesmo quando Ele enfrentou a cruz. O que Cristo ele orou? Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Então ninguém demonstrou amor maior, obediência maior, profunda do que Ele. Ele é a causa, meus irmãos. É por causa da fidelidade de Cristo que hoje nós podemos chamar o nosso Senhor de nossa rocha, de nosso rochedo, de nosso refúgio, de nosso libertador. Se Davi, meus irmãos, ele fez esse salmo, depois dele ser salvo desses inimigos, muito mais nós
devemos meditar nesses salmos que fomos libertos de um inimigo maior, que é o nosso pecado. Nós mesmos. Da escravidão do pecado. Em achar que está certo. Do orgulho, da soberba. De que eu tenho a palavra. Da ira. De qualquer outro pecado. Ele nos libertou disso. Hoje nós não somos mais aquilo que nós éramos. Estamos sendo conformados em Cristo cada dia. Então, meus irmãos, amar o Senhor é crer em Cristo. É permanecer nele, é encontrar nele a força e a fidelidade que transformam a nossa vida diariamente. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o Deus presente, de 4 a 6. Laços de morte me cercavam, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então aqui está falando dessa aflição dele. Então, olha como ele se expressa, né? Como ele fala, laços de morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais, tramas de morte. Então tudo isso ele descreve como se estivesse à beira da morte mesmo, ali pronto para morrer. Cercado por forças hostis, que ameaçavam a sua vida. Então, essas palavras aqui, laços, cadeia, evoca essa ideia de estar preso, de estar assim, encurralado, de não ter saída. Palavras aqui, por exemplo, torrentes, né? Retrata essa força, a violência dos seus inimigos que eram tão fortes como torrentes de água. Tudo bem, aqui é uma linguagem poética, né, que ele está falando, mas era real aquilo que ele estava passando. Não é exagerado, né? Não é exagero. Ele está expressando esse desespero que ele estava sofrendo mesmo. Cercado de inimigos, por perigos de morte. Mas, como eu falei, ele não cede esse desespero, a esse medo, a essa angústia. Ele transforma isso em oração. E aí ele fala, né? Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Então, mais uma vez, o verbo aqui invoquei, meus irmãos, indica esse clamor insistente no original, né? Ou seja, de novo, também é um outro verbo que também é em continuidade. Davi, ele não recorre, meus irmãos, ao intermediário, ele não confia no homem, ou nos seus homens, ou nele mesmo. Ele recorre diretamente ao Senhor. Isso aqui é significativo, que a dor o leve a essa dependência de Deus, porque só Deus poderia livrá-lo mesmo. A fé madura, meus irmãos, ela não descarta a aflição, mas só que ela transforma essas ocasiões em oportunidades da gente se achegar ainda mais ao Senhor, para conhecer ainda mais ao Senhor, no seu caráter paternal. E aí o texto prossegue. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O templo aqui, meus irmãos, não se refere ao edifício de Jerusalém, ao templo de Jerusalém, porque nem existia naquela época. Nem foi feito o templo. O que ele estava querendo dizer aqui é que ele já entendia que Deus não estava preso em um lugar. Tanto é que se os irmãos verem, talvez, por exemplo, eu uso
essa daqui do Joel Bick. Se os irmãos verem o próprio comentário aqui dele, vai dizer que o templo seria o céu. Então Deus não estava preso ali, por exemplo, no tabernáculo, na tenda. Esta é a expressão mais clara, meus irmãos, da presença de Deus, não na ausência do sofrimento, mas na certeza de que Deus ele ouve o clamor do seu povo. A oração de Davi, meus irmãos, é a prova que Deus, ele não é só um observador, que ele não faz nada, que fica só olhando as coisas acontecerem, as coisas de ruins acontecerem, e não vai fazer nada com isso. Não vai tomar partido disso. Muito pelo contrário, o Senhor está atento, cujos ouvidos estão inclinados a ouvir o clamor do seu povo. E Davi, ele testemunha, meus irmãos, que o Senhor, ele é transcendente, porque o Deus de Israel não é um Deus que é uma estátua, mas é um Deus transcendente, mas só que é, ao mesmo tempo, um Deus presente. Por mais que ele não via, que nem uma estátua, que nem os outros deuses, que nós estamos vendo com André, nos sermões de Juízes, mas ele se faz próximo àqueles que invocam em verdade. E aí, meus irmãos, uma aplicação não tão óbvia, mas só que ela está profundamente aqui enraizada no texto, é que a verdadeira oração, meus irmãos, ela nasce quando cessa essas ilusões de autossuficiência. Mais uma vez batendo nessa tecla. Davi, meus irmãos, ele não clamou a Deus quando ele via um caminho. Quando o Senhor, eu vejo essa saída. Então, prepara essa saída, me ajuda essa saída. Ele clamou ao Senhor quando ele não via nada de saída para ele. Algum escape humano. Ele clamou ao Senhor quando ele estava sem saída. Quando ele estava cercado de morte. Sem qualquer recurso próprio que ele tinha. Então, Davi, meus irmãos, ele não só pediu essa ajuda a Deus, mas ele reconheceu que se Deus não viesse ao encontro dele, ele iria ser alcançado pelos seus inimigos em algum momento e ele morreria. Muito por certo ele morreria. Isso, meus irmãos, expõe um pecado muito sutil e comum do nosso coração, que é essa confiança prática de nós mesmos. Mesmo quando nós dizemos confiar em Deus. A oração de Davi, meus irmãos, denuncia essa piedade disfarçada que nós conseguimos demonstrar para os próximos, para as pessoas. Essa passagem aqui, meus irmãos, nos ensina que a presença de Deus, ela é muito mais vívida, a sua presença na nossa vida, não quando está tudo bem, mas quando a gente não tem nenhuma saída. E aí a gente vê o agir, a mão de Deus vindo ao nosso encontro, e a gente para e pensa, se não fosse o Senhor aqui, eu realmente não teria outro caminho, não teria outra alternativa. Era realmente a mão do Senhor fazendo isso, porque era impossível acontecer. O sofrimento, meus irmãos, longe de ser um sinal da ausência de Deus, ele pode ser um meio pelo qual Deus ele nos faz que nós nos voltemos a Ele, a buscá-lo mais. Cristo viveu isso no Getsemane. Olha que grande exemplo. Ele estava cercado, sentindo aquela pressão do pecado,
cercado por dores de morte, de angústias. Ele clamou ao Pai com lágrimas e foi ouvido por causa da sua piedade. O que Davi, meus irmãos, experimentou em parte, Cristo viveu isso muito maiormente, plenamente. E por meio dele, meus irmãos, as nossas orações em meio ao desespero, em meio às nossas angústias, também são ouvidas e também são recebidas diante de Deus. Então devemos buscar a Deus ainda mais nesses momentos. Porque também a gente pode pensar, mas eu estou orando já faz tantos anos para isso. Eu vou lavar minhas mãos, eu não vou orar mais. Eu entrego nas mãos de Deus e a gente deixa de lutar por aquilo, de orar por aquilo, de pedir a Deus por aquilo. Mas devemos continuar ali insistentemente, como Davi. Que ele fez diversos salmos pedindo socorro. E aí, meus irmãos, nós vamos para o terceiro ponto, que é o Deus poderoso, dos versículos 7 a 19. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas, fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e o desbaratou. Então se viu o meu leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me de muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha só como ele reconhece, né? Ele mesmo sendo um grande guerreiro, e reconhecia que seus inimigos eram maiores que ele. Assaltavam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então, esse bloco aqui de versículos, meus irmãos, mostra o agir de Deus grandioso em favor de Davi. Então, aqui, meus irmãos, ele deixa de falar em uma linguagem de angústia, e aí ele vai descrever o mover de Deus indo ao encontro dele. Então, aqui, meus irmãos, esses versículos aqui é como se fosse uma teofonia, né? Uma manifestação visível, terrível, da ira santa e justa de Deus. Então, essas linguagens aqui, meus irmãos, embora poética, mas, por exemplo, ele tira essa linguagem também lá, por exemplo, do Sinai, do Êxodo, do Monte Sinai, né, quando Moisés subiu lá o monte. Então, do Êxodo. Então, essa passagem aqui, meus irmãos, ela não é só esse registro histórico da libertação de Davi, mas é uma revelação desse caráter majestoso do Senhor. E aí, no versículo 7, ele descreve a terra tremendo, se abalando, os fundamentos da terra tremendo, se estremecendo, se movendo, porque Deus, ele se ira. E aqui a ira do Senhor, meus irmãos, não é uma ira
que nem nós podemos dizer humana ou caprichosa, é uma ira santa, é uma ira justa. Então, ela expressa o seu ódio contra a injustiça, contra tudo aquilo que vai contra ele, a sua fidelidade em proteger os que neles confiam. E aí, nos versículos 8 a 10, ele expressa essas imagens aqui, que nós estamos vendo. A fumaça sob as narinas de Deus, esse fogo devorador que sai da sua boca, de trovões, enfim. Ele abaixa os céus e desce, montado em um querubim, voando nas asas do vento. Então ele está mostrando aqui que Deus ele é soberano sobre as forças da natureza. Ele é onipotente. E aqui nos versículos 11 a 15, ainda continua essa declaração majestosa do que ele presenciou ali. Deus se envolveu em trevas, nuvens, densas águas, brasas de fogo, relâmpagos, trovões. Então, a criação, meus irmãos, se curva diante do poder de Deus. Davi, ele quer mostrar que nada pode resistir a essa manifestação gloriosa de Deus. Por isso que ele toma diversos versículos para falar sobre isso. Quando Deus ele decide agir. Então, até mesmo, meus irmãos, os fundamentos da terra, do mundo, se abalam, se estremecem. E aí, a partir do versículo 16, aí muda essa cena cósmica do que ele estava vendo, do que ele estava presenciando, para algo mais pessoal. Porque aquele, meus irmãos, que tremeu a terra, agora é aquele que estende a mão e salva e tira ele. E aí ele vai dizer, né? Tira-me das muitas águas. Ou seja, Davi ele quer dizer que como se estivesse se afogando, como se estivesse de fato morrendo. Ele estivesse em uma situação muito difícil, à beira da morte. Então, o Deus, meus irmãos, que domina os céus, é o mesmo Deus que resgatou aquele homem em desespero. Essa transição aqui, meus irmãos, entre essa majestade, dessa coisa gloriosa de Deus que ele viu, e esse socorro aqui, pessoal, revela a natureza do pacto de Deus com o seu povo. Ele é gracioso, ele é poderoso, ele é acessível. Dos versículos 17 e 19, meus irmãos, Davi, ele reconhece que esse livramento ele foi totalmente vindo de Deus. Davi, ele não viu a força própria nele, que nem eu falei, nos seus homens ou qualquer outra coisa. Mas ele viu que foi Deus que o sustentou, que Deus o colocou em um lugar espaçoso, em um lugar de folga. Ou seja, um símbolo de liberdade, de segurança. Deus tirou daquele perigo, daquelas águas que ele estava querendo se expressar e colocou agora em um lugar espaçoso. Colocou agora em um lugar seguro. Livrou-me, porque se agradou de mim. Então, isso aqui mostra, meus irmãos, que a razão última da intervenção divina aqui, que mostra, não está no mérito do homem. Porque se a gente não entender o contexto onde ele estava, qual era a aliança, qual era o pacto que estava vigente, que estava naquela época ali, que eles estavam vivendo, naquele momento, o pacto que Deus fez com Davi diretamente, ali também, a gente pode entender que ele está falando que, de fato, então, ele tem algum mérito. Mas no prazer soberano de Deus em demonstrar a sua fidelidade, meus irmãos, naqueles que são fiéis à sua aliança. Igual eu falei ali na nossa afirmação teológica.
aqui, meus irmãos, uma aplicação desse texto, e aí depois eu vou falar disso mais para frente também, sobre essa questão das alianças, mas uma aplicação para nós aqui é que Deus, ele não é indiferente às coisas ruins que acontecem. Que nem, acho que teve até irmãs aqui, acho que foi não lembro se foi a Nínive, a Aline, a Fernanda, postaram daquele vídeo que eu mencionei no culto anterior, da Nigéria, daquele campo lá, e um monte de caixão indo, e eles estavam, por certo, indo enterrar ali as pessoas. Quem olha aquilo pode pensar, mas, poxa, se Deus existe, então por que Deus não cessa aquilo? Por que Deus não faz parar aquilo? Deus, eles podem ver isso como, podem pensar assim, como um Deus distante, como um Deus silencioso, um Deus que só olha ali, já até foi falado isso em outros momentos, né? Como se Deus desse a cordinha ali no mundo e deixou as coisas acontecer, ele está de fora ali olhando. Onde um Deus que ele é indiferente a esse sofrimento. Mas só que esse texto aqui é muito pelo contrário. Ele desafia, meus irmãos, a nossa incredulidade, desafia a nossa impaciência. Porque sim, Deus ele ajuda os seus. Mas só que a Bíblia, meus irmãos, nunca prometeu que Deus livrará os seus filhos de todas as mortes. Mas livrará os seus filhos nas mortes. Meditem, por exemplo, lá em Hebreus 11. Acho que dos versículos era 35, 30 e poucos em diante. Bem o finalzinho ali de Hebreus 11. Onde fala que cristãos ali foram martirizados, foram cerrados, foram torturados, morreram, fizeram coisas ruins com eles, mas Deus os sustentou eles a todo momento. E eles estavam ali naquele capítulo ali. Foram mencionados. Muito provavelmente foram fiéis ao Senhor até a morte. Diz assim, de não negar o seu nome. Ou dos cristãos que iam ali para o Coliseu e eram lançados aos leões, às mortes. Ou até mesmo depois eu vi outros vídeos ali da Nigéria, de irmãos sendo torturados, coisas terríveis. Esse salmo aqui, meus irmãos, o 18, ele mostra pra gente uma intervenção também específica de Deus. Porque Deus ele precisava preservar a linhagem messiânica, porque de Davi viria o Messias, da linhagem de Davi. O Novo Testamento também, meus irmãos, revela que o sofrimento dos santos é parte também do plano de Deus. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 4, ele diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente da perseguição. Paulo também, lá em Filipenses, ele vai dizer que nos foi concedido sofrer por Cristo. Por mais que a gente não consiga entender muitas coisas, mas Deus tem um propósito muito maior para aquilo. Deus, meus irmãos, não prometeu que impediria cada agressor nesse momento, mas Ele prometeu que fará justiça perfeita no fim, quando todos estiverem diante do seu trono. Porque a vingança está para o Senhor. Outra aplicação também, meus irmãos, é que a grandeza de Deus, ela não o torna inacessível.
Muito pelo contrário, garante esse cuidado próximo, zeloso. Ele é o Deus, meus irmãos, que domina os céus e a terra, mas também é o Deus que estende a mão, que nos tira de águas profundas, que nos tira do nosso próprio pecado, que nos santifica, que nos ajuda no nosso caminhar. Nós temos que entender, meus irmãos, que a onipotência de Deus, ela não é só um contexto teológico, mas ela é o fundamento da segurança do crente em meio à angústia. Em meio, quando nós nos encontramos em nosso pecado, dele nos tirar, livrar daquele pecado. Quando tudo, meus irmãos, ao redor parece desabar, o cristão, ele pode descansar na certeza que Deus é soberano sobre tudo e todos. O texto também, meus irmãos, ele nos confronta com essa tendência de atribuir as vitórias que Deus nos concede, né, a nós mesmos, aos livramentos, à nossa própria habilidade. Davi, ele reconhece que foi Deus que o tirou daquela situação, que nós lemos aqui. No versículo 19, meus irmãos, nos ensina que numa última análise, né, que o motivo último, meus irmãos, da ação de Deus é o seu prazer, é o seu prazer de amar, de gracioso para com o seu povo. Então, aqui Davi ele fala, livrou-me porque se agradou de mim. Essa frase aqui aponta diretamente para Cristo, porque, em última análise, meus irmãos, Deus se agrada de nós porque ele vê o Filho em nós. Foi Cristo, meus irmãos, quem enfrentou a verdadeira ira de Deus em nosso lugar. E a sua justiça foi imputada a nós. Ele que enfrentou todo essa escuridão ali no Calvário, para que nós fôssemos libertos da água da morte do nosso próprio pecado. Então toda a libertação, meus irmãos, que nós experimentamos aqui nessa vida, é uma sombra desse grande livramento que Cristo nos tirou de sofrer a ira de Deus. Então cada prova, meus irmãos, é uma oportunidade de descansar do poder de Deus que desceu, encarnou para nos salvar. E aí a gente vai para o último ponto. O Deus justo, versículo 20 até o 29. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, e respondeu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. Então, aqui, meus irmãos, Davi, que nós vimos aqui, ele vê que todo esse poder, vamos dizer assim, que ele tinha em batalha, vinha de Deus. Então ele muda aqui a narrativa e ele passa a refletir no motivo que Deus livrou ele, que são os comecinhos ali desse bloco aqui. Então o foco agora, meus irmãos, não está mais na intervenção divina, mas na justiça do Senhor em retribuir conforme a fidelidade
de Davi na aliança de Deus. E aí nos versículos 20 a 21, ele vai declarar, né? Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, e conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Então, essas palavras aqui, meus irmãos, não está expressando o orgulho de Davi, ou de mérito próprio, mas na consciência limpa diante de Deus, porque Davi, ele não está afirmando que ele está isento de pecado. Mas só que ele está falando isso, de novo, debaixo daquele contexto do pacto mosaico que Deus tinha feito com eles, com aquele povo, no qual ele vivia. Então, a justiça mencionada aqui, meus irmãos, ela é relativa ao pacto. Deus lhe prometeu abençoar quem era fiel à sua aliança. E prometeu também não abençoar aqueles que não eram fiel à sua aliança, e o desprezavam os seus caminhos. Então ele falou que iria punir essas pessoas. Então Davi, como um servo pactual, ele experimenta essa fidelidade das bênçãos do Senhor sob esse pacto. E aí, meus irmãos, no versículo 22 ele acrescenta, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus decretos. A ideia é que Davi, meus irmãos, ele manteve diante de si a palavra de Deus como uma regra de vida. Ele tentou seguir ali a palavra de Deus. Ele amava a palavra de Deus. Ele não viveu segundo os seus impulsos, embora ele tenha, sim, escorregado e cometeu pecados, em momentos que ele, sim, viveu segundo os seus impulsos pecaminosos, mas ele sempre estava sob o governo da lei de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que a comunhão com Deus está intimamente ligado à obediência na lei mosaica. E aí no versículo 23, Davi ele afirma, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. A palavra íntegro aqui, meus irmãos, ela indica uma devoção completa, uma lealdade. Aqui, tá nesse contexto aqui. Então, a integridade de Davi, meus irmãos, não é uma perfeição moral, de que ele era perfeito moralmente. Não é isso. Mas é de uma entrega sincera e constante a Deus. Então, a expressão, me guardei da iniquidade, revela essa vigilância. Ele estava sempre atento para não cair no caminho pecaminoso. Então, ele também reconhece essa tendência dele ao pecado. Por isso que ele fala que eu me guardei do caminho do perverso, enfim, como a gente pode dizer aqui. Então, não é que ele nunca iria tropeçar em seus próprios pecados, não é isso, mas ele lutava contra o pecado, seguindo a lei do Senhor. E aí nos versículos 25 a 27, Davi ele amplia essa verdade, mostrando esse princípio universal da justiça de Deus. E aí ele vai dizer, para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, íntegro também, com puro, puro te mostras, e com perverso, inflexível. Então, ali no contexto dele, onde Deus abençoava quem era fiel a ele, e quem não era fiel, Deus acabava punindo, é isso que ele está expressando aqui. Então ele se mostra favorável àqueles que andam na sua luz, que andam conforme a sua lei. Mas só que ele é inflexível àqueles que vivem na impiedade. Nos versículos 28 a 29, meus irmãos, Davi, ele conclui esse texto aqui, esse trecho, porque a gente não viu o salmo todo, até o 29, exaltando esse efeito prático da justiça de Deus na vida dele, porque ele vai dizer assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas
as minhas trevas. E aí depois no 29, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Aqui, meus irmãos, Davi, ele reconhece a fidelidade de Deus, que julga com justiça e que fortalece e ilumina os caminhos dele. E aí, já indo aqui, meus irmãos, para a parte final, nesse contexto aqui mosaico, que eu falei, a retribuição de Deus era segundo a justiça do homem. Segundo a minha justiça, que ele fala aqui, né? Conforme a pureza das minhas mãos. Ou seja, de novo, deve ser entendido conforme essa estrutura pactual no qual eles estavam inseridos naquele momento ali. Então, o pacto que Deus fez com Moisés era um pacto de obras, não nos mesmos moldes no pacto que ele fez com Adão, mas no aspecto administrativo do pacto. Então, Deus prometia conceder bênçãos para aqueles que estavam fiéis ao seu pacto. De novo, como eu falei, livramento à nação, aos seus reis conforme eles andassem nos seus caminhos, mas também ele concedia punição àqueles que estavam fora dos seus caminhos. Então, Davi, ele fala isso, ele pode afirmar isso sem contradição, porque o Senhor o recompensou segundo a sua fidelidade. Então essa retribuição aqui, meus irmãos, ela não tratava de justificação diante de Deus, mas das bênçãos dentro da aliança que ele vindicou. Então, meus irmãos, mas só que no pacto da graça, a lógica de Deus de retribuição, conforme a justiça, ela foi transformada. Por conta da mediação de Cristo. Agora, o crente, ele não é abençoado por causa da sua justiça, mas em Cristo, cuja a justiça foi imputada a ele, ao cristão. A fidelidade de Deus, meus irmãos, ela permanece a mesma, mas só que agora ela se manifesta com base na justiça do outro, do Filho. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus é um dom gracioso. Não um pagamento. Ainda que, meus irmãos, que a obediência do crente, do cristão, ela continua sendo um meio pelo qual Deus ele demonstra o seu favor paternal, ela não é a causa desse favor. Davi, meus irmãos, ele foi recompensado segundo a justiça relativa dele, conforme aquele pacto que ele estava inserido, mas o crente, ele é aceito por causa da justiça absoluta de Cristo. No pacto mosaico, meus irmãos, a obediência trazia aquele livramento temporal, físico. Mas só que agora no pacto da graça, onde nós estamos, onde o cabeça desse pacto é Cristo, a obediência flui do livramento eterno já concedido nele. Então a fidelidade, meus irmãos, de Deus, mais uma vez ela permanece, mas só que agora a base é a obra consumada de Cristo e não no desempenho humano. Essa verdade aqui, ela corrige duas coisas. A primeira, ela confronta esse orgulho religioso nosso, a tentação de pensar que Deus nos deve coisas por conta do nosso esforço, porque nesse momento aqui eu estou lendo mais, porque nesse momento eu estou orando mais, porque nesse momento eu estou fazendo isso, porque nesse momento eu estou vindo na igreja aqui, eu estou limpando o salão, porque eu contribuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e aí então o Senhor precisa fazer alguma coisa para mim. Toda a graça, meus irmãos, recebida, ela é
ela é imerecida e flui unicamente da cruz. Flui de Cristo, da graça que existe nele. O segundo ponto, meus irmãos, ela confronta essa apatia moral. A ideia de que a graça, ela desconsidera a santidade. O mesmo Deus, meus irmãos, que salvou gratuitamente, também é o mesmo Deus que recompensa de maneira paternal a fidelidade dos seus filhos. Não como mérito, mas como um fruto desse amor, que nem nós vimos essa semana na reunião de oração. De um coração grato a Ele. Portanto, meus irmãos, nós devemos viver com humildade, sabendo que tudo aquilo que nós recebemos de Deus vem da justiça de Cristo. E com esse zelo santo, sabendo que Deus ainda se agrada da retidão daqueles que o temem. Então devemos sim, que nem foi falado hoje pela manhã, obedecer a palavra de Deus, obedecer, fazer a sua vontade. No pacto mosaico, meus irmãos, Deus retribuiu a Davi por causa da sua fidelidade. Mas só que agora no pacto da graça, ele recompensa os crentes por meio dessa justiça perfeita do Filho, que agora ele nos reveste dessa justiça, que nos faz agora andar na sua luz, que preparou essas boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Então nós não devemos cair nessa tentação de que Deus nos deve alguma coisa. Porque é muito fácil de cair nisso. O nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é enganoso. Por mais que a gente, eu estou numa igreja reformada, eu conheci o Evangelho, ok. Mas pode ser que quando você for pressionado e você estiver naquele tempo de que você está fazendo tudo certinho, pode ser que você queira também vindicar alguma bênção para você. Não caia nisso. Cada vitória, meus irmãos, cada livramento, cada bênção que nós experimentamos são ecos dessa fidelidade de Cristo. De Deus em Cristo. Ele, o verdadeiro Davi, meus irmãos, que foi retribuído não com o livramento, mas com a cruz. Para que nós, injustos, pecadores, que nós fôssemos libertos e que nós recebêssemos a recompensa da vida eterna. Então que meditamos nisso, meus irmãos, essa noite. E que Deus nos abençoe.